Gênese no Lar. Evangelho em mais uma manhã para os corações. Dia 12 de agosto do ano de 2020. Agradecemos ao Pai por esta oportunidade. Que os bons espíritos nos envolvam e que eu, no nosso encontro, ilumine e favoreça terapeuticamente aqueles que sofrem e que necessitam do apoio e do estímulo para a prática do bem e o autoaprimoramento. Tema de hoje: Espíritos amigos, ampara-nos. É uma rogativa. Suplicamos de joelhos, em espírito, ao auxílio do mais alto. Estamos, nesse episódio, refletindo e orando com Allan Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Preces Espíritas. Dentro do tópico Preces por aquele mesmo que ora, convocando, pedindo ajuda aos anjos guardiões e espíritos superiores, nesse momento determinante da nossa jornada. Kardec sugere que aprendamos a seguinte lição, ouvindo uma oração que nos deu como modelo trabalhadores, médiuns do espiritismo e da espiritualidade na transformação do mundo. No item 11, todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho. Há de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Kardec indica uma prece. Meu Deus, permite que os bons espíritos me cercam. Venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento e que me sustentem se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incultam fé, esperança e caridade. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faze, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. O amor que consola. Jesus nos oferece. Os bons espíritos nos socorrem. Jesus, há muito tempo, conforme registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, contou uma parábola. A parábola do joio. Os discípulos se aproximaram dele, pós a descrição, e pediram: Senhor, nos ajude. Com o seu amor, nos console. E explique, pois não entendemos a parábola que propôs. Jesus, carinhosamente, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo.
E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus novamente vem nos dizer que somos semeadores da vida e devemos semear a boa semente. Essa semente é o Filho do Homem, é o Evangelho, é o futuro, é o planejamento que precisamos desenhar para atingirmos a perfeição. Aonde vamos trabalhar? No campo, que é o mundo. E, naturalmente, na produção encontraremos os resultados, os chamados filhos do reino. Ou seja, o resultado do esforço conquista inteligência, moralidade, superação dos limites, abrandar os ímpetos, modificar os costumes, os hábitos. Dentro desse trabalho, enfrentaremos obstáculos, a adversidade, a imperfeição, que ficou conhecido como diabo. Doutrina que foi criada por interpretação equivocada no pé da letra, embora também represente os grupos que se reúnem quando vinculados às faixas da retaguarda. Jesus afirma que as imperfeições são um joio, e à medida em que vamos colhendo, compreendendo o que eles significam, haverá uma necessidade de queimar no fogo. Assim será a consumação desse mundo. Qual mundo? O mundo moral, da própria imperfeição. Ele com isso quer dizer que tudo na vida tem um ciclo, início, meio e fim. O mal pode evoluir até se atingir um ponto máximo. Qual é o máximo? Qual é o limite? Da luz, do conhecimento, da descoberta, que vai brotando naturalmente quando o ser se matricula na escola, que vai esclarecer quanto à imperfeição cultivada, mas não tão valorizada. Talvez tida apenas como um hábito comum, porque todos fazem na sociedade. Quando se descobre a imperfeição, teremos que lutar para reparar. O nosso mestre Allan Kardec, no livro A Gênese, no texto Sinais dos Tempos, ou Tempos São Chegados, afirma que regeneração também pode ser tratada como geração de uma nova era. Para entrar nesse processo, isso se dá pelo mecanismo de despertamento. Ou seja, a mudança não se faz de fora para dentro. É uma necessidade que surge do próprio indivíduo.
Então, quando se atinge o ápice da intelectualidade, das conquistas tecnicistas, materialistas do mundo, há de chegar um tempo que vão descobrir que foi uma experiência, mas não suficiente para atender os nossos anseios. Porque o espírito se alimenta do espírito e não da carne. O espírito, ele necessita de um alimento substancial, pautado no amor. Amor, alimento das almas. Boas ideias, bons sentimentos. Mas é necessário que entendamos que nem sempre essa descoberta se faz de um movimento natural. Há necessidade de algumas revoluções, que são reposicionamentos, favorecidos pela dor, pela desilusão, pelo descompasso, pelas crises, que batem na nossa porta como fornalhas de fogo, gerando o chamado pranto e ranger de dentes. Aquele mecanismo do conflito. Então há o conflito íntimo e o coletivo. Vivemos um período de crise moral. A humanidade está cansada do velho mundo. Para entrar na novidade dos novos tempos, é necessário compreendermos que as almas, os homens, os corações foram inoculados como uma semente lançada no nosso campo. Para que ela cresça, há de se ter todo um processo de preparo da terra, do adubo. E depois que brota a semente, nós temos que cultivar, regar, proteger, podar para dar forma, acompanhar. Sócrates tratava o assunto como parto da ideia. Não é simples. A mulher, à medida em que ela vai vencendo os obstáculos da gravidez, ela vai se acostumando, ela vai se ajustando. Tem um momento que se atinge o glamour. E a mulher tem medo do parto. Porque é tão especial a interação psíquica entre filho e mãe, mãe e filho, para dizer que o pai também participa disso, quando ele se intercambia espiritualmente no processo. Ele não fica a par. Mas o que eu quero dizer? Usando uma expressão de Jesus, à medida que vai chegando o momento do parto, surge um temor, uma dúvida. A criança vai vingar, como se dizia antigamente. Ela vai nascer com saúde. Hoje não precisa de tantas preocupações por causa dos exames, não é isso? Mas, independente da informação dada pela imagem assistida, a dúvida paira. Até que o parto, com suas dores, que a mulher entende com propriedade do que nós estamos falando filosoficamente, mas o momento em que o rebento dá os primeiros vagidos, aí surge uma festa. Lá no mundo espiritual, os espíritos, finalmente. Porque para um espírito reencarnar é mais difícil do que desencarnar. Não esqueçamos disso, porque a reencarnação é um parto. A mãe vive esse processo intercambiando de uma forma presencial. Porque o filho que nasce pela mãe, ele simboliza a virtude que ela tem que pôr para fora. Não esqueçam disso, mães. Por isso vocês vão buscar uma frase célebre
notabilizada pelo Gibran Karan quando fala que os filhos não são nossos filhos. Porque depois que ele nasce, ele já não é seu. Porque ele nunca te pertenceu, na verdade. Agora, mulher, a virtude te pertence. As conquistas espirituais são suas. Esta o mundo não vai tirar. As suas experiências não vão casar e ir formar outro lar. Não, não. Graças a Deus vão nos acompanhar. Estes são os tesouros, embora os filhos, os amigos, os familiares também são tesouros, mas não são de nossa propriedade. A amizade, sim. Eles não. Eles são seres à parte. A amizade nos unifica. Isto é consolador. Por que o assunto tomou esse caminho? Porque Jesus, quando fala da fornalha, ele está nos dizendo com muito carinho, de uma forma muito especial, que nós precisamos de passar por esse processo de purificação. Agora, para vencer, é necessário compreendamos realmente os princípios para não afastar deles. O tema é uma oração. Ampara-nos, Senhor, protetores espirituais, amigos que nos acompanham em vigília permanente, nos inspirem, nos orientem, porque vocês são amigos e o amigo nunca abandona. Por isso que existem algumas frases que dizem que amigo não somos nós que escolhemos. Os verdadeiros amigos são aqueles que definem que irão trafegar conosco na travessia. Você não obriga ninguém a ser seu amigo, obriga? Você os conquista, agindo com justiça, com amor e consciência. As ligações espirituais se dão no tempo. Os verdadeiros amigos você não os fez aqui. São reencontros. Quanto mais amigo, mais edificada foi a construção, que se deu por entrega, por partilha, por comprometimento, por coragem, por virtudes. Quando não é amigo, que a gente pode dizer que é um colega, que é um companheiro que passou, mas na verdade a palavra que pode incomodar, mas em filosofia o diálogo incomoda mesmo, tá? Com data vênia, peço perdão. Diferente do amigo, existem cúmplices. A filosofia trata do assunto. Cúmplice nas imperfeições, no prazer. Então eu me reúno com cúmplices para fazer um monte de coisa, cada um no seu barato, no seu tema. Esses cúmplices, na verdade, estão interessados no que se faz, no que se pensa, e que acabam agindo com aquele movimento chamado utilitarismo. Enquanto você é importante, vale. Perdeu o peso, acabou. Prazo de validade vencida. As relações sociais se caracterizam assim. Por isso, vez por outra, a gente fica melancólico, entristecido, porque já vimos tantos partirem. E a gente lamenta. Porque pode ser que não lamentamos por eles. Lamentamos pelo que fazíamos juntos. É diferente.
Porque outros vieram substituindo com novidades, com hábitos, com outros princípios. Quantos estão vindo? Hoje, pela experiência com aqueles que se foram, nós temos mais visão para selecionar aqueles que chegam, não é verdade? Porque estamos sendo chamados para qualificar a fonte que a gente bebe. Então não lamente o passo em vão. Não se culpe, não brigue com a vida. Compreenda que passou. E valeu. Não desconsidere. Porque hoje você tem um senso moral mais apurado. Não invalida o que aconteceu. Porque pode ser hipocrisia da nossa parte querer ser virtuoso sem sê-lo, achando que rasgar o passado significa virar um anjinho de asa com auréola. Não. O Evangelho é um código de bênçãos, é uma novidade. Por isso tratado como uma festa. É certo que oscilamos, que temos dificuldades. E para dialogar com trabalhadores do Cristo, no Espiritismo, conhecidos como médiuns, e médium na acepção da palavra não tem tanto valor. Valor é o que ele carrega, a mensagem. Embora no mundo atual midiático, o sobrenome, a pessoa física, se torna mais importante do que ele porta. Natural. Mas isso tudo significa apenas um fenômeno transitório que vai passando. Como os institutos, as práticas violentas, místicas, sobrenaturais ficaram gravadas na história da Idade Média. Esse mundo moderno atual, ele também vai ser registrado em páginas que nós vamos ler no futuro. Quando a biblioteca vai prodigalizar um bem-estar, pois estaremos escrevendo páginas muito mais elaboradas, bem escritas, com frases mais claras, com uma oratória didática mais direta e produtiva ao nível do coração e da moral. E esse tempo se aproxima. Mas em meio às dificuldades, nós vamos ter um episódio que exemplifica essa ideia das incipiências, das oscilações que ainda caracterizam a nossa jornada como médiuns. Foi registrada na mediunidade de Francisco Cândido Xavier numa descrição do espírito Irmão X, constante no livro Estante da Vida, a lição de número 17. Era uma sessão espírita. Um dirigente de nome Anastácio, diretor da reunião mediúnica, de nome Anastácio, aproveita a visita de um espírito benfeitor de nome Irmão Silvério, que costumeiramente trazia suas instruções ao final do conclave. Ele aproveita e pergunta, face as suas preocupações ao benfeitor, com as seguintes palavras: Irmão Silvério, com o devido respeito, desejávamos colher a sua opinião em torno de grave assunto que admitimos seja problema não somente para nós, nesta casa, mas para a maioria dos grupos semelhantes ao nosso. Pois não, diga o que há. Irmão, referimos-nos aos médiuns. Depois de iniciados na tarefa espírita,
Por que tanta dificuldade para conservá-los no trabalho? Quantas vezes temos visto companheiros de excelente começo e outros, até mesmo com o merecimento de obras consolidadas, abandonarem o serviço de um momento para o outro? Uns foram curados de aflições, obsessões. Outros abraçaram o apostolado em plenitude de madureza do raciocínio. Esposam benditas responsabilidades de coração jubiloso e principiam a trabalhar corajosos e felizes. Surge, porém, um dia em que tudo, ou quase tudo, largam, de repente, no que se reporta às atividades mediúnicas, conquanto prossigam credores de nossa maior consideração pela vida respeitável e digna de que dão testemunho, seja no lar ou na profissão. Como explicar semelhante fenômeno, amigo espiritual? Suplicamos que nos esclareça, pois temos visto isto nas nossas atividades se repetindo ao longo dos tempos. Quanto mais nesse momento de crise que passa a humanidade, o fenômeno parece se avolumar. Por que as oscilações, amigo espiritual? O benfeitor, através de um médium firme, fiel, afinado, respondeu: meu irmão, estamos em combate espiritual. É o combate da luz contra as trevas. Muitos de nossos aliados sofrem pesada ofensiva por parte das forças que nos são contrárias. E é razoável que deixem a posição quando já não mais suportem o assédio. Somos, então, obrigados a compreendê-los e favorecer-lhes a retirada. Embora lhes valorizemos a colaboração com as nossas melhores reservas afetivas. Sim, benfeitor, entendo. Entendo que os agentes da sombra nos espiam e nos hostilizam, no intuito de arrasar-nos. Mas por que essa perseguição? Não estamos nós do lado da luz? Não somos chamados a confiar em Deus? Acaso não nos achamos vinculados aos princípios do bem eterno? Não nos situamos, porventura, sobre a vigilância de nossos instrutores da vida mais alta? Como explicar se estamos dando tudo que podemos na tarefa? O espírito amigo sorriu e replicou paciente: Anastácio, respire fundo. Como a dizer, vamos sair dessa vibe melancólica, triste, para baixo, negativa. Ontem à noite, estive em tarefa de socorro
as vítimas de alguns malfeitores encarnados, numa casa de entretenimentos públicos. Os nossos infelizes irmãos, para atenderem aos baixos intentos de que se viam possuídos, fixaram-se, antes de tudo, no propósito de apagarem a luz do recinto, a fim de operarem sob o regime de perturbação, no clima das trevas. Avançaram para as lâmpadas vigorosas que alumiavam a casa e, para logo, inutilizaram-lhes a capacidade de serviço, tumultuando aquele ambiente. Depois de darem muito trabalho aos policiais, estes, finalmente, restabeleceram a normalidade. Anastácio, como você pode avaliar? O apoio elétrico não se modificou na retaguarda, não impedindo que as lâmpadas fossem substituídas para que se recuperasse a iluminação. Assim também, meu caro, em nossas realizações espíritas, os elementos da sombra, interessados em vampirizar a humanidade, visam, sobretudo, a anular os médiuns que iluminam e, notadamente, os de maior responsabilidade, de maneira que possam dominar com os inferiores desígnios que lhes caracterizam as lamentáveis disputas. Depois de formarem o tumulto e a treva de espírito, reclamam de grande esforço dos emissários de Jesus para que a harmonia se refaça no serviço regular de nossa doutrina renovadora. Apesar de tudo isso, porém, é preciso reconhecer que a ordem se reconstitui sempre para a vitória do bem de todos. Entende você? Sim, compreendi. Mas, que fazer para melhorar então a situação? E o irmão Silvério rematou com serenidade e otimismo. Paciência e serviço, meu caro. Paciência e serviço cada vez mais. Assim como em qualquer desastre da iluminação comum, a usina, os técnicos e a eletricidade prosseguem inalteráveis. Também nos acidentes do intercâmbio espiritual. Deus, os bons espíritos e as leis divinas são invariavelmente os mesmos. Quanto às lâmpadas, é imperioso substituí-las, toda vez que não mais se ajustem à tomada de força, até que o progresso nos ofereça material de valor permanente. Compreenderam? O doutrinador e o grupo. Sorrimos por nossa vez, demonstrando haver entendido a lição. Aquela reunião do Anastácio encerrou. A nossa Gênese no Lar
apenas iniciou. A nossa oração em busca da proteção define, primeiro, o agradecimento, o reconhecimento aos amigos espirituais que velam por nós. Mas o tema, Espíritos Amigos, ampara-nos, sugere, propõe, inspira, conclama que nos coloquemos de joelhos e aprendamos a pedir. Ampara-nos, pois nenhum de nós gostaria de ver a sua lâmpada queimada e substituída nesta usina, pois a usina não vai deixar de operar, iluminando a humanidade para um mundo novo. Mas nós podemos, descuidadosamente, não fazer a manutenção para que o equipamento seja sempre afinado. E esse óleo lubrificante e que faz luz dialoga com o estudo, com a convivência, com os encarnados e desencarnados. Os superiores ouvindo-os e atendendo os seus chamados, e aos sofredores na condição de jamais descuidar das suas súplicas, respeitando o limite de cada um e as suas enfermidades quando diagnosticadas. E confiarmos na providência divina. Allan Kardec encerra a nossa manhã dizendo que a fé será o eixo que vai fazer com que todos estejamos unidos na lei do progresso, nessa marcha extraordinária que direciona para um planeta bem melhor sob o ponto de vista moral e espiritual que nós conseguimos divisar. Não temais os ataques, as dificuldades. Quando fragilizados, busquemos a oração, reconhecendo o papel das terapêuticas, pois em alguns casos não conseguimos sozinhos. Por orgulho e vaidade, refutamos ajuda. Não é o papel do cristão ser super-herói. Não se compare àqueles que deixaram obras gigantes, porque geralmente interpretamos equivocadamente os seus feitos. Estes construíram os seus castelos de generosidade, tijolo por tijolo, minuto a minuto. Eis o nosso desafio. A pior doença é a não diagnosticada, é a que não é aceita e que não há um movimento da procura da cura. Repito, cristãos, eis a proposta. Não cristão, pessoa isolada. Porque o cristianismo é a lei do amor em todos os sentidos, para consigo, para com Deus e para com o semelhante. Então, uns ajudam os outros, aqueles que são amigos do Cristo. Podemos não ser plenos na amizade com os nossos pares em tarefa, mas nós nos unimos pelo amor do Cristo, vencendo os problemas, as inibições e as imperfeições.
divida o seu pão da alegria e da tristeza, da saúde e da doença. Assim, eu não tenho dúvida que seremos vitoriosos. Repetindo, esclarecido pelo Espiritismo e iluminado pelo amor do Cristo. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que nós possamos ter um dia de muito otimismo, de amor, de alegria. Semeie alegria que você verificará na prática que o luto deve ser respeitado, mas o amor renasce na novidade da vida. Avante, caravaneiros, trabalhadores do Senhor. Que Maria Santíssima esteja conosco. Ave Cristo. Ave Cristo sempre.